Bom dia, bom dia. Vamos lá. Hoje a nossa proposta é trabalhar da página 7, onde nós paramos, começando lá em aspectos físicos, relevo e hidrografia, e nós vamos até a página 13. Vai olhar relevo, basicamente, estruturas de relevo, vai para lá nos exercícios da página 13, 14, 15, que depois eu vou combinar com vocês que a execução desses exercícios e o encaminhamento deles para eu olhar depois vai gerar até um ponto a mais na média durante o terceiro bimestre, depois durante o quarto. Então eu combino com vocês na hora que chegar nos exercícios, que vocês vão ter até quinta-feira que vem, para me encaminhar a resolução, pode ser em foto, digitalização, do jeito que vocês preferirem, e eu vou anotando o que vocês forem fazendo, no fim do bimestre soma até um ponto inteiro na média de vocês, tá? Eu vou compartilhar minha apostila, vocês vão acompanhando de vocês. Desculpa. Vamos lá. Começamos aqui, aspectos físicos, relevo e hidrografia, ó, finalzinho da página 7. Na semana passada, a gente só olhou uma breve apresentação do continente, né? Olhamos aqui quais são os países, a localização. E a última coisa que nós fizemos foi dividir em partes, fazer regionalização. A gente dividiu em 5 pedaços, ó. Ásia Setentrional, Central, Oriente Médio, Extremo Oriente e a Ásia de Monções, tá? E a gente passa a olhar um pouquinho agora das composições de relevo, do formato, variedade de clima e de vegetação que vai acontecer em toda a Ásia. Então, para começar a nossa discussão, falando em terras, relevo, né, as dimensões que são realmente muito grandes, a gente vai falando aqui, ó. Relevo da Ásia apresenta as maiores e as menores amplitudes de relevo do planeta. Está lá o ponto mais alto da Terra. Eu tenho uma cadeia de montanhas que vocês conhecem, que é o Himalaia, que é gigante. Tem mais de 40 montanhas com mais de 6 mil, 7 mil metros de altura. E entre elas tem uma que seria o ponto culminante do planeta, a parte mais alta das terras emersas, que é o Pico do Everest, né? A montanha que é o Everest. 8.848 metros de altura. É o ponto mais alto. Apesar que de vez em quando a gente despreza as outras montanhas. Tem tanta montanha alta lá, é que esse é o mais alto do mais alto do mais alto do mais alto. Mas, ó, pertinho dele, por um exemplo, pertinho do Everest, eu tenho o K2. E o K2 é bem menos conhecido que o Everest, porque ele não é tão alto quanto, mas dá uma olhada. Ele tem 8.811 metros de altura. E o Everest 8.848. Então, por 37 metros, num negócio que tem quase 9 mil de altura, eu acho que um é mais trabalhado que o outro, um pelo menos é bem mais conhecido que o outro, tá? Tem um monte de montanhas que não é o Everest, mas é muito alta. Tudo acumulado nessa região, que é o Himalaia. Tá? Lá vai ter o Planalto do Himalaia, vai ter o Planalto do Pamir. É tão alta essa região
que é conhecido como o teto do mundo, o telhado do mundo, a parte mais alta do planeta mesmo. E a gente, na hora que trabalhar também essas composições de relevo, vamos falar da parte mais baixa do planeta, a maior depressão, né? E a parte mais baixa do planeta, em terras emersas, terras que não estão embaixo d'água, é a depressão do Mar Morto, né? Então ali vocês vão ver um braço de mar, vai ter uma fratura, uma falha ali, que vai fazer um buraco. E esse buraco que acumulou água, por isso formou ali um lago, que é o Lago Asfaltite, e tem tanta evaporação que ele é muito salgado, a gente vai falar dele, e a hora que falar, é a parte de água do planeta mais salgada do mundo. É tão salgado que a densidade é enorme, e as pessoas que fazem turismo ali nessa região e acabam entrando nessa água não conseguem nem afundar, porque a densidade da água é maior que a densidade do corpo das pessoas. Então as pessoas boiam sem fazer o mínimo esforço na região do Mar Morto. E é um buraco de quase 400 metros abaixo do nível do mar. Então eu estou falando nível do mar seria o nível da praia. Esse local formou-se ali um buraco tão profundo que acumulou esse lago asfaltite que virou o Mar Morto, com quase 400 metros abaixo do nível da praia, abaixo do nível do mar, compondo aí a parte mais baixa do relevo, tá? Na hora que eu for olhar, ele me dá aqui, por exemplo, eu tenho um mapa de toda a Ásia e é um mapa que a gente está olhando relevo e também hidrografia. Os principais rios estão aqui apontados e as estruturas de relevo também, tá? Para fazer melhor com vocês, eu vou pegar uns mapas que estão um pouquinho maiores para a gente olhar e eu vou na página 87. Eu vou na página 87? Deixa eu ver se eu vou. Acho que eu não vou não, hein? Acho que eu vou usar isso aqui mesmo. É o mesmo mapa, só que lá está um pouquinho maior. Eu vou aumentar a minha tela aqui que já vai dar certo. Vamos lá. Quando eu olho o mapa, qualquer mapa que nós formos olhar, eu sempre vou prestar bastante atenção na legenda, obviamente, e ver o que a legenda me mostra, tá? Então, quando eu olho a legenda aqui, eu consigo perceber o seguinte: a gradação de cores me mostra a altura dos lugares, é um mapa de altitude. As cores mais frias, como aqui o verde, tá? Tanto escuro quanto mais claro, vão me mostrar as áreas mais baixas, as áreas mais deprimidas de qualquer lugar. Quando eu olho a Ásia, eu não tenho muitas partes verdes no mapa da Ásia. Isso quer dizer que não tem tantas terras baixas. Eu tenho alguns lugares que tem concentração um pouco maior dessas terras baixas, né? Sei lá, se eu pegar aqui a planície siberiana, uma região meio baixa. Depressão do Cáspio aqui, ó, Caspiana, Mar de Aral, a região baixa. Depois disso, eu tenho alguns lugares pontuais que geralmente vão ser próximo de rios, tá? Então eu vou ter, por exemplo, ó, aqui, rio, amarelinho não vai rolar. Aqui, né? Perto do rio Huanghu, rio Yangtze, aí vocês vão ver os verdinhos, rio Amur, né? Aqui eu vou ter o rio Indo, aqui eu vou ter o rio Ganges, eu vou ter o rio Brahmaputra, Sikyang, rio Mekong. Então a maior parte, depois daquelas duas partes de cima, que tem uma área mais deprimida, eu vou ter as depressões, as áreas verdes, as planícies, próximo dos rios. E esses rios geralmente vão correr entre áreas mais elevadas, áreas de planaltos elevados. Os dois principais rios, que vão ser mais conhecidos na Ásia, a gente vai falar deles, Rio Tigre e Rio Eufrates. Quando a gente fala do Rio Tigre e Eufrates, nós vamos estar aqui delimitando uma área chamada de crescente fértil, tá? E ao falar da crescente fértil, é o que vocês trabalharam em história como região da Mesopotâmia. Essa região aqui, com agricultura, civilização que cresceu ali, se desenvolveu, as águas caindo aqui no Golfo Pérsico, uma região muito conhecida que vocês estudam em história, por um exemplo. Então, essas são as minhas partes, que seriam as partes mais deprimidas. As partes mais elevadas, eu vou ter uma quantidade já maior. Ó,
ele pega aqui os planaltos baixos, 200 a 500 metros no amarelinho, e vai ficando laranjinha claro, de 500 a 1.500 metros, já estou no planalto mais alto. Esse laranja mais forte, de 1.500 a 4.000 metros de altura, aí já me mostra realmente lugares de montanha. E o vermelhinho, destacando as áreas acima de 4.000 metros. Então, assim, as áreas que de fato vão ser bastante elevadas. Então, quando eu vou tentar olhar essas áreas, eu vejo esse pedaço aqui, que obviamente vai me dar um destaque grandão, né? Nesse pedaço, eu tenho a parte mais elevada do planeta, não só da Ásia, ó, o Himalaia, Planalto do Tibete, Planalto do Pamir, Tian Shan, Hindu Kush. Eu tenho realmente montanhas muito altas, ó, acima de 4.000 de altura. E eu vou ter outras áreas que também vão me mostrar algumas localidades de planaltos elevados. Planalto da Arábia, aqui. Planalto do Irã, também aqui é bastante alto. Aqui na Indochina eu tenho umas áreas mais altas. Planalto do Deccan, aqui na Índia. Quando a gente for trabalhar ele, vai ter muitos recursos naturais aqui que eles exploram. Olha a quantidade aqui em cima de montes que eu tenho. Então, nessa parte mais oriental, aqui mais a leste, eu vou ter também. Inclusive lugares como o Japão. Ó. Vocês percebem que o território japonês é predominantemente de montanhas. Ó. O laranjinha, claro, e escuro predominam aqui. Então, relevos bastante elevados. Inclusive nas ilhas aqui embaixo, eu tenho bastante desse laranjinha. Então, predominam os planaltos e parte deles, planaltos muito elevados, com muitas montanhas, tá? E aí ele vai falar passo a passo, grupo de relevo por grupo de relevo na nossa classificação, região por região. Ó, ele tem um desenho aqui que faz uma localidade entre o ponto A e o ponto B. Se eu traçar uma linha reta desse relevo do ponto A até o ponto B, deixa eu ver como eu posso fazer esse bagulho aqui. Vamos ver se dá certo aqui. Ó, entre o ponto A até o ponto B. Se eu fizer esse corte de relevo aqui, saindo aqui do Mar da Arábia, passando por terras baixas, no deserto de Thar, cortaria o Himalaia, então subiria as montanhas como o Everest, passaria aqui nessa área cheia de montanhas, planaltos muito elevados, e depois quando eu chegasse aqui, ó, no final da China, perto do Honghu, relevo desceria de novo, eu entraria no Mar Amarelo, passaria pela Coreia, e na Coreia vai subir de novo, cairia de novo no mar, aqui, Mar do Japão, Mar do Leste, e a hora que eu chegasse no Japão, eu teria um relevo de novo alto até chegar no Oceano Pacífico, onde o relevo fica baixo de novo. Se fosse para eu descrever esse relevo, ficaria mais ou menos assim. Parte mais baixa, que eu sairia, Mar da Arábia, passaria pelo deserto de Thar, que ainda está baixo, chegando lá perto do Himalaia, ó, relevo muito alto, muito elevado mesmo. A maior parte dele acima de 4.000 de altura. Desceria na planície chinesa, chegaria no Mar Amarelo, subiria na Coreia, desceria de novo no Mar do Japão, e chegando no Japão teria de novo um relevo bastante elevado, predominantemente montanhoso. Tá? Uma coisa que vocês vão perceber é que quando eu faço esse rolezinho aqui, eu consigo enxergar exatamente onde passam os rios. Ó, a maior parte dos rios grandes, ele está mostrando aqui o rio Indo, o rio Brahmaputra, aqui, por exemplo, ele passa na parte baixa entre áreas de montanhas. Salween, rio Mekong, Honghu e aqui embaixo o amarelo. Percebo que muitas vezes ó, o rio ele vai ser grande, porque toda a água que cair de um lado e do outro aqui vai para a parte mais profunda do vale, né? Então eu tenho muitas vezes um rio que passa em uma área entre montanhas e ele vai ser volumoso. Como eu estou numa área de montanha, uma das coisas que a gente vai perceber é que a maior parte da população desses locais vai viver no entorno desses rios. Os rios, como são sociedades antigas, sempre serviram para tudo. Transporte, abastecimento de água, né? Pesca para alimentação. E hoje gera energia, irrigação para agricultura.
Então, nas margens desses rios, nas proximidades desses rios, eu vou ter a maior concentração populacional, a maior quantidade de pessoas. Olhando agora, né, cada uma das partes, começando pelo relevo do Oriente Médio. Quando eu vou pensar no Oriente Médio, olhando o mapa aqui inteiro, eu estou pensando nesse pedaço aqui. Ó. Vamos lá. Pensando nesse pedaço aqui. Ó. Pego a Península Arábica, vou até aqui perto do Hindu Kush e faço isso daqui. Esse pedaço aqui seria o que a gente chama de Oriente Médio. Né? Então, o Planalto da Arábia é grandão, aqui em cima a Península da Anatólia, onde está a Turquia, divisão do Cáucaso aqui lembrando que já é Europa, esse pedaço aqui é Europa, e esse pedaço aqui é África. Né? Aqui é o meu primeiro pedaço da Ásia que eu vou estudar, que é o tal do Oriente Médio. Então, bora lá olhar um pouquinho desse pedaço de Oriente Médio aí. Aqui. A cor, quando eu olho as cores de novo, predomina o amarelo e tem umas partes consideráveis de laranja. Então, eu percebo que eu tenho entre 200 e 1.000 metros, são planaltos, e os laranjas de 1.000 a 3.000 metros. Então, a maior parte do relevo é bem elevada. Inclusive, eu tenho aqui o Hindu Kush, nesse pedacinho aqui já no final, em que eu já tenho relevo acima de 6.000 de altura. Então, já tenho muitas montanhas. Eu tenho algumas partes de planície, que são as partes em verde. Ó. No litoral, acompanhando as faixas litorâneas, bem estreitinha, as faixinhas em verde, aqui também, litoral do Mar Cáspio, e aqui perto do deserto de Tar. Percebam que eu sempre vou ter grandes rios passando por essas áreas verdes. Já adiantei a conversa para vocês que a parte mais importante desse componente de relevo aqui, ou a parte mais conhecida, vai ser a planície da Mesopotâmia, que vai ser exatamente onde eu tenho dois rios principais. Então, eu vou ver o rio Tigre e eu vou ver o rio Eufrates, descendo aqui a partir da área de Planalto, dos montes aqui, e vai desembocar no Golfo Pérsico, nessa área aqui. Né? Lembrando que o nome Golfo Pérsico vem porque durante muito tempo esse país que hoje chama Irã era a Pérsia. Então, a antiga Pérsia deu origem ao Golfo dos Persas, que era o Golfo Pérsico, que é essa camada de água que eu tenho aqui. No final, os dois rios que a gente estava olhando, o rio Eufrates e o rio Tigre, que passa nessa planície muito fértil, sempre utilizada, uma região muito árida, ele se junta aqui, ó, e cai numa desembocadura do estuário só, num lugar chamado Shatt el-Arab. A desembocadura chama-se Shatt el-Arab e vai desembocar no Golfo Pérsico. Então, essa seria a principal unidade de relevo daqui. Lembrando que eu tenho a parte mais baixa do mundo aqui, ó, Mar Morto. Aqui, nesse pedacinho já perto do Mar Mediterrâneo, onde eu tenho um monte de problemas aqui, ó, pertinho da Síria, perto ali onde é hoje Jerusalém, onde está Israel, eu tenho perto do Líbano, o Mar Morto aqui. Tá? Chama atenção, várias unidades de relevo, por um exemplo, vários planaltos aqui, ó, planalto, planalto, vários montes, ó, montes, montes, áreas realmente elevadas, montes Zagros, montes Mansur, montes Curi, montes Taurus, áreas elevadas, montes, 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 montes. Olha a quantidade de áreas elevadas, cordilheira. Hindu Kush é uma cordilheira cheia de montanhas. Então, predomina aqui o relevo planáltico e muitas vezes com planalto bastante elevado. Tá? Vamos ver o que o texto nos fala a respeito do relevo aqui do Oriente Médio. Na região do Oriente Médio, há a presença de áreas montanhosas ao norte e planaltos no centro-sul. E planaltos no centro-sul. Tá? Então, aqui. Áreas ao norte, realmente, ó, montanhas, aqui, montanhas, montanhas, montanhas. E no centro-sul, do meio para baixo, vários planaltos elevados. Verdade. Não é mentira isso, não. As planícies são escassas, não tem muitas planícies. Pequenas, ao longo do litoral. Estou percebendo aqui no litoral várias planícies, o verdinho.
De fato, só vai ter duas um pouco maiores. Vamos ver se ele fala delas. Destacando-se a planície da Mesopotâmia. Acabamos de falar dela aqui, ó. Ela aqui. Conjugada por dois rios principais, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Um estuário, que é onde os dois rios se juntam e cai lá no Golfo Pérsico, chamado Shat el Arab, desembocando aqui no Golfo Pérsico, na região do Golfo Pérsico. Firmeza. No sul, eu tenho um planalto arenoso e pedregoso na Arábia. Eu tenho um planalto aqui, que é o planalto da Arábia, que vai formar um deserto. Então, o deserto da Arábia aqui, eu tenho um planalto realmente. Na Arábia, eu tenho um planalto relativamente alto em alguns pontos. Ó. E laranjinha aqui significa de 1.000 a 3.000 de altura. Então, beleza. A leste, eu tenho o planalto do Irã. Deixa eu ver aqui, o planalto do Irã está ele aqui. O planalto do Irã, elevado também, ó, entre 1.000 e 3.000 de altura. O planalto do Irã, bastante montanhas aqui também, firmeza. E na fronteira entre Israel e Jordânia, eu tenho a depressão do Mar Morto. Já tínhamos olhado ele aqui, ó, entre a Jordânia, pedacinho da Síria, nessa região. Eu tenho a parte mais baixa do mundo, com menos 395 metros. 395 metros abaixo do nível do mar. A parte mais baixa do mundo. Firmeza. Mar Morto. Aqui. O Mar Morto está ilustrado aqui. E aí vai a explicação daquilo que eu falei para vocês, tá? Quando a gente pensar em Mar Morto, vocês vão pensar que ele está numa linha de falhas, ó. Falha tectônica. A movimentação das placas ali, em placas bastante rígidas e resistentes, fraturou, fez quebrar uma parte da placa. E essa placa, ela afundou, tá? Ao afundar, ela vai gerar essa região aqui. Tranquilo lá no bate-papo, tá? Sem problema. A hora que eu olho aqui as falhas, a força que vai ser proporcionada e a placa vai ceder, vai formar um buraco. Então, o normal é fazer isso. A placa reta, ao forçar, as bordas sobem e a parte central afunda. Parecido com o que a gente viu na África. Mas na África, o Rift Valley era muito grandão. Aqui é um pouco menor. Mas é mais profundo, né? Chegou aqui, ó, a afundar quase 400 metros. Então, as bordas laterais sobem, ó, onde eu tenho aqui, e cidades famosas, cidades históricas, como Jerusalém, como cidade de Jericó, né? Ficam nessa região aqui, ó, bastante árida, mas bastante elevada, com bastante planalto alto, né? Esse é o meu Mar Morto, abastecido por um rio só, que é o Rio Jordão. Também famoso nas escrituras, rios de batismo, por exemplo, do batismo de Jesus, no Rio Jordão. E é esse rio aqui. Ele abastece o Mar Morto. Como é uma depressão, é óbvio que toda a água que cai, ó, daqui para cá, cai nesse rio, e esse rio acaba nessa parte mais baixa do relevo. No caso do Mar Morto, ele é um lago. É água doce, chegou até ali, mas como é uma região muito seca e que faz muito sol, a evaporação é tão grande, que evapora muita água e vai concentrando sal, ou sais no caso. Então a salinidade é tão grande que o lago, que é o Lago Asfaltite, é o nome original, né, do Mar Morto, foi apelidado de Mar Morto. Virou um mar, porque a água é predominantemente salgada, e tão salgado que quase não tem vida animal nela, peixe nenhum. Então é um Mar Morto, chamado, apelidado de Mar Morto. Tá? Beleza? O Oriente Médio se foi. Vamos olhar agora a parte do sul e sudeste da Ásia. Vou subir lá de novo no mapa total para a gente ver o que é o sul e o sudeste da Ásia. Aqui, tá? Quando eu for olhar o sul e sudeste asiático, eu vou olhar, obviamente, sul a parte de baixo, né? E eu vou olhar esse pedaço aqui. Até aqui no Irã nós olhamos, no Hindu Kush. Eu vou prestar atenção na Índia aqui, ó. E eu vou traçar Índia, vai até o Himalaia, aqui. E eu vou pegar toda essa parte aqui de baixo, esse monte de ilhas aqui, vão fazer parte do meu sul e sudeste asiático. Então é aqui. Essa parte aqui, que é a Índia, sempre marca o início de onde eu olho, a península da Indochina
e uma quantidade enorme de ilhas aqui no meu sul e sudeste asiático. Então, deixa eu ir lá ver o relevo dessas áreas. Já dá para perceber que ele é um pouco mais baixo do que o que eu estava olhando. Vamos ver se é. Ó, eu já tenho uma quantidade bem maior de partes em verde. Eu já tenho uma quantidade bem maior de rios. Alguns deles muito, muito grandes, tá? Então eu começo aqui do Himalaia, na parte de cima, e eu vou descendo. Lembrando que o Himalaia é tão alto que ele vai servir de divisor de águas. O Himalaia aqui, ó, ele vai servir como local onde a água começa. Então, tudo que chover nesse pedaço aqui não vai conseguir passar esse conjunto de montanhas e não vai chover na parte de cima. E o que chover na parte de cima não vai conseguir vir para a parte de baixo, tá? Nesse caso, ele vai servir tudo que chover nesse pedaço de baixo, vai do Himalaia descer e vai cair aqui, ó, ou no Oceano Índico, ou no Mar da China Meridional, ou, se fosse o caso aqui de pegar a China, que nós não vamos olhar agora, ia cair no Oceano Pacífico. Mas ele serve para escoar. E a água sempre nasce aqui, os riozinhos, e a maior parte deles desce, ó. Vem desaguar, principalmente aqui no Oceano Índico, tá? Nesse caso, nós vamos ver grandes rios famosos que a gente vai estudar, como o Rio Ganges, Rio Brahmaputra, Rio Indo, que vai ter aquela quantidade enorme de pessoas que nós falamos. Então tá aqui. Muitas planícies onde passam esses rios, principalmente nas áreas de ilhas, ó, bastante baixas também. Então predomina aqui planaltos baixos e muitas planícies eu vou ter nessa área aqui. Vamos ver o que ele fala para nós. Relevo do sul e sudeste da Ásia tem várias formas de relevo, verdade? Tem depressões, tem planaltos e tem planícies. Destaque para o planalto do Deccan. Tá aqui, ó. O planalto do Deccan é o planalto indiano. Ele dá um destaque no planalto do Deccan, porque a Índia é um país industrializado, que vem crescendo economicamente, e retira do planalto do Deccan grande quantidade de recursos minerais, que vai ser utilizado nas fábricas deles. Tá? Tem um monte de montanhas na parte norte, obviamente lá no Himalaia. Montes e montes e montes aqui. Ó. Áreas mais elevadas ao norte. Entre elas, existem muitos rios grandes, que concentram muita gente. Nas planícies desses rios, eu tenho uma população muito grande e eu utilizo esses rios para praticamente tudo. Então, esses rios vai ter, obviamente, muita gente, porque as águas dele vão servir para prover alimento para a população, por exemplo. Eu vou ter a população retirando alimento dali. Aqui. Alimento. Pode ser usado para agricultura. E na agricultura, por exemplo, eu uso para irrigação. Né? Essa agricultura sempre foi utilizada lá. Ele pode ser utilizado também, e é utilizado, como meio de transporte, para levar as coisas e as pessoas de um lado para o outro, ou produtos. E também eu utilizo hoje em dia para poder gerar energia elétrica. Então eu exploro intensamente esses rios e isso justifica eu ter tanta gente no entorno dele ou muito próximo a ele. Então, o que realmente chama atenção na parte sul e sudeste da Ásia é a grande quantidade de rios que vão concentrar muita gente aqui que fazem de tudo a partir desses rios. Em alguns lugares, esses rios são chamados até de sagrados, ou têm tidos como sagrado, como é o Rio Ganges, para a população hindu. Tá? Para terminar, a Ásia Setentrional. A Ásia Setentrional, o mapa está aqui, o texto está em cima. É uma parte muito grande, mas a maior parte dela é a Rússia. Né? É a parte siberiana da Rússia. Deixa eu voltar lá no mapa inteiro, da Ásia inteira, para a gente olhar. Ó, quando eu for olhar essa parte setentrional, lembrando que setentrional quer dizer norte. Então, seria a parte norte. Eu vou olhar aqui, eu já olhei. Então, ó, da Depressão Caspiana, aqui no Aral, eu vou olhar essa parte aqui. A maior parte
desse relevo, e é grandão, né, o pedaço, ó, é a Sibéria. A maior parte é a própria Rússia. Só vou pegar aqui a Ásia Central junto, que é o pessoal do TAM lá, Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, aquela galera toda mais a Rússia. E aí eu vou estudar o relevo. Ó. Já vi que tem relevos baixos, e eu vou ver essas planícies mais ao norte, com montanhas mais a leste. Então aqui. Chama atenção, lembrando que aqui ele coloca a Rússia inteira também, ó. Ele começa a me confundir. Ele coloca um pedaço da Europa aqui. Quando eu olho aqui, a planície sarmática, o Planalto do Volga e o Planalto Central Russo, esses pedaços aqui, eles fazem parte da Europa, tá? Eu vou ter a parte asiática a partir dos Montes Urais. Esse relevo mais alto aqui, de antigas montanhas já muito desgastadas, que não atingem nem 2.000 metros, marca a minha divisão. Né? Para a esquerda aqui eu tenho a parte da Rússia, mas já estou na Europa. E aqui eu tenho a parte da Sibéria, né? Também da Rússia, mas na Ásia. Destaque aqui para a grande planície siberiana. Grande mesmo. Extensa planície. E a partir daqui, ó, eu tenho a área de planalto. Então, do meio em diante até chegar no extremo leste, o relevo vai subindo. Vai ficando mais alto, já aparecem planaltos mais elevados. E aqui tudo laranjinha, mostrando que é bem mais alto. A parte de baixo, como já era previsível, é onde eu encontro com o Himalaia. O Himalaia vai ficar bem nessa região aqui, né? E a parte sul, então, vai ter áreas de montanhas realmente grandes. Vai chamar atenção rios muito, muito, muito longos, ó, sei lá. Pega o rio Obi aqui, ó. O rio Obi, ele vai nascer aqui na parte de baixo, onde é mais elevado, e faz um percurso aqui de quase toda a Sibéria, até conseguir atingir aqui, ó, o Oceano Glacial Ártico. Então são rios longos, bem longos, que eu vou ter por aqui, tá? Eu vou ter também uma quantidade grande de lagos, bem grandes mesmo, ó. Mar de Aral e Lago Baikal, por um exemplo, por aqui, ó. O Lago Baikal tá aqui, né? E Bayashi, mas tem muitos lagos de grandes proporções. Aqui, realmente grandes, tá? Então, olha a partir do Mar Cáspio aqui, toda essa região. Agora vamos ver o que o texto nos fala dela. Vamos lá. O texto está em cima, desculpa. Está aqui. Ásia setentrional. Predominam as planícies. A principal delas, ó, é a planície siberiana, grande mesmo. Limitadas ao sul por montanhas e planaltos. Falamos dessas montanhas aqui, ó, que basicamente vai ser onde eu vou me encontrar aqui com o Himalaia. Então, a parte de baixo é realmente de planaltos mais elevados e montanhas. Tá? Por essas planícies, correm alguns maiores rios do mundo. Olhamos, inclusive, o rio Obi lá, o Yenisei e o Lena, rios muito grandes, e áreas que se encontram alguns dos maiores lagos do planeta. Fala do Mar Cáspio, Mar de Aral, e lagos como o Lago Baikal, que é esse da foto aqui, ó, que tem para vocês. O Lago Baikal, eu não vou ficar abrindo aqui de novo o YouTube, que anda travando as aulas depois na gravação, porque usa o YouTube e eles estão bloqueando na hora de subir. Então, depois, se vocês quiserem, vocês dão uma fuçadinha. O Lago Baikal é o lago mais profundo do planeta. Dá uma olhada na profundidade, cara. Quase 1.700 metros de profundidade. O tamanho também é surreal, é descomunal. A foto foi batida para pegar a parte de terra, mas não dá para ver o fim do lago. Ele é um lago de muitos e muitos, muitos quilômetros de extensão. E dá para ser muito utilizado para pesca, navegação. Os caras andam de navio grande dentro do Lago Baikal, né? E ele tem quase 1.700 de profundidade. É realmente um lago muito profundo. Eu dei uma fuçadinha para ver ele, tanto no Google Earth quanto no YouTube. Tem, assim, imagens que mostram ele é gigantesco, de verdade, né? E ele está aqui, ó. Se no mapa ele aparece desse tamanho, o Lago Baikal, tenta imaginar o tamanho que ele é de verdade, tá? E para terminar, nós temos o extremo oriente ou o extremo leste. Então eu estou vendo aqui, ó, a maior parte
é a Mongólia, pedaço grande da China, eu tenho a Coreia e tenho o Japão. Então, basicamente, a hora que eu for estudar essa região aqui, eu estou falando de 4 países, basicamente. Ó. Um pedacinho da Mongólia. A maior parte de tudo isso daqui é a China, né? Até aí embaixo, o planalto da China. Eu tenho a Coreia, aqui, nesse pedaço. E eu tenho o Japão, aqui. Esses fazem parte do meu extremo oriente. Dá para perceber, já bem claramente aqui, que o relevo vai baixando de oeste para leste. Ó. As partes mais elevadas, o mais alto é o Planalto do Tibete. Lembrando, ó, Himalaia aqui de novo. Então, aqui eu tenho uma parte bem alta, acima de 3.000 de altura, nesse local, que é o Planalto do Tibete. Grande parte dos rios vão nascer aqui, ó, e vão descer para cá, chegar até na China. Eu vou pegar um rio chinês, que é onde surgiu a civilização chinesa, é o rio mais importante da China, que é o rio Yangtze-Kiang. É esse cara aqui, ó. Aí ele vai desaguar aqui no Mar Amarelo. Eu vou buscar a nascente dele aqui, ó, acompanhando ele, vem. Ele vai nascer exatamente aqui, ó, no Planalto do Tibete, e faz todo esse percurso de oeste para leste até desaguar aqui no Mar Amarelo, né? Eu tenho o Honghu aqui em cima também. Brown. Sikiang está aqui embaixo. Não. Esse rio aqui. Não está escrito Honghu. E ele vai desaguar aqui no Mar Amarelo também. Então tem alguns rios grandes realmente nessa região que vai ter muita gente vivendo por lá. Mas predomina aqui, ó, partes elevadas. E eu tenho as planícies aqui, planície chinesa e a planície da Manchúria, também na China, que são maiores, tá? Vamos ver o que o texto nos fala. Vamos lá. Extremo Oriente. Região dominada por terras altas, verdade. Predominam as terras mais elevadas. A oeste, eu tenho o Planalto do Tibete e o Planalto do Pamir. Está aqui o Tibete e está aqui o Planalto do Pamir. Todos eles nessa região pertinho do Himalaia, tá? Realmente é alto, verdade. Ao norte eu tenho o Planalto da Mongólia, que é alto também, ó, o Planalto da Mongólia, aqui em cima, também é verdade. E ao sul eu tenho o Planalto da China Meridional. Planalto da China Meridional, aqui embaixo, amarelo e laranja também. Então, predominam os planaltos. Na costa leste aparecem as terras baixas. Verdinho, principalmente planície da Manchúria e a planície chinesa ou planície da China. Que tem os 2 pontos mais baixos aqui, mas predominam as terras altas. Importantes rios asiáticos correm das altas montanhas para essa região de planície, com rios importantes como o Yangtze, o Huanghu e tantos outros. Assim como na Ásia de Monções, as margens dos rios, isso vocês vão destacar porque é extremamente importante, que essas margens desses rios, aqui nessa região e também no sudeste da Ásia que a gente falou, vai ter uma quantidade muito grande de população. A maior parte da população vai estar situada nas margens desses principais rios. Porque eles têm planícies férteis, que são ocupadas desde sempre, com abastecimento de água, com agricultura e também com pesca. Hoje, chama atenção também a produção de energia elétrica, e sempre foi utilizado como navegação. Ao falar de produção de energia elétrica, vai ter o destaque aí para a maior hidrelétrica do planeta, a usina de Três Gargantas, que é situada na China, no rio Yangtze-Kiang. É uma obra relativamente nova, não é uma obra muito antiga, né? Entrou em atividade já no início dos anos 2000, a obra é dos anos 90, tá? É uma obra faraônica, é algo assim descomunal. Quando nós formos estudar só a China, eu vou ter a oportunidade de trabalhar os videozinhos que mostram o tamanho da barragem. Dá para passar de barco gigante de turista dentro dela, que tem elevador para você poder passar. Então, assim, é uma obra muito, muito, muito grande e é a maior usina hidrelétrica do mundo.
né? A segunda é Itaipu, que é nossa, que é gigante, e ela é muito, mas muito maior do que Itaipu. Já que eles iam fazer uma, fizeram já a maior do planeta. E quando a gente fala da usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é a maior hidrelétrica do mundo, ela teve objetivos para ser feita. Óbvio que quando eu falo numa usina hidrelétrica, eu vou sim lembrar que eu vou gerar energia elétrica, ou penso em gerar energia elétrica. Mas antes mesmo de pensar em energia elétrica no rio Yangtze, eu tinha outras concepções. Então, esse rio sempre foi utilizado. Essa usina é relativamente nova, foi construída nesse rio, colocando 3 objetivos principais ali, tá? Primeiro deles, eu queria controlar o débito do Rio Azul, que é o rio Yangtze. Toda a parte de verão, cheguei agora no meio do ano, que eu tenho as chuvas torrenciais de monções, esse rio Yangtze transbordava. Então as cheias sempre causavam muitos estragos, matava muita gente que vivia no entorno desse rio. Então construir uma barragem me permite controlar a cheia, não permitir que a água chegue de uma vez e inunde toda a área e mate tantas pessoas. Então um dos objetivos era controlar as cheias, evitando as tragédias que sempre tinham no rio Yangtze. Segundo, e óbvio, produzir energia elétrica, né? E hidroeletricidade. A China cresce economicamente e cada vez que eu cresço, me industrializo, as cidades crescem, eu necessito de mais energia elétrica, né? Quanto mais fontes, melhor. O rio vai servir para fazer uma quantidade gigantesca de energia elétrica e fornecer para algumas cidades que se desenvolveram na China recentemente e se industrializaram. Então, produzo muita energia elétrica. Terceiro, promover a interiorização do desenvolvimento. Nós vamos perceber, ao estudar a China, que a maior parte das pessoas, das indústrias e do desenvolvimento e da riqueza chinesa está concentrada só na Manchúria e na planície chinesa, só na parte mais a leste, na parte litorânea. E a parte mais interiorana, ela tem um desenvolvimento bem menor, tá? De vez em quando até mesmo bastante rudimentar. Então é uma tentativa de promover um desenvolvimento e fazer as pessoas irem mais para o interior e ocuparem áreas mais interioranas, tá? E aí tem o que a gente pensa da usina. Exercício sobre a usina hidrelétrica. Tá aqui. Onde nasce o rio Yangtze-Kiang? Qual o sentido das suas águas? Vamos fazer? Onde ele nasce? Eu vou primeiro localizar o rio Yangtze no mapa aqui com vocês. Se vocês olharem, o rio Yangtze, ele vai estar... Yangtze, ele está aqui, né? Onde ele nasce? Eu fui com ele aqui, subi, eu vim. Ele nasce aqui no Planalto do Tibete. Então, ele nasce no Planalto do Tibete e vai desaguar. Ele vem até aqui. Ele vai desaguar aqui no Mar Amarelo. Nasce no Planalto do Tibete, deságua, desemboca no Mar Amarelo ou Mar da China Oriental. Tá? Qual é o sentido que a água corre? A água corre daqui, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, até desaguar aqui. Esse é o sentido das águas. Então, quando eu falo do sentido da água, eu poderia falar que ele corre de oeste para cá para leste. Então, a direção é de oeste para leste. Ou de oeste para sudeste, né? Que desce aqui, mas de oeste para leste tá bom. Daqui para cá. De oeste em direção ao leste. Feita a primeira pergunta que falava sobre o rio Yangtze. Nasce no Planalto do Tibete. O sentido das águas é de oeste para leste e vai desaguar no Mar Amarelo. B. O Yangtze-Kiang é o maior rio da Ásia. Qual a importância dele para a China?
o rio Yangtze-Kiang, que é o rio que está aqui falando da usina hidrelétrica, tem uma importância muito grande para a China. Qual é a importância dele para a China? Algumas coisas são óbvias, e nós vamos falar lá, eu vou destacar aqui de novo com vocês. Ó. Algumas coisas que eu poderia destacar na importância dele. É que ele é utilizado para praticamente tudo. Então eu poderia falar que ele é utilizado para produzir energia elétrica, falou aí da usina, né? Ele é muito importante para a agricultura, o pessoal faz irrigação, o pessoal capta água, o pessoal utiliza para pesca. Então ele sempre foi utilizado, é o berço da civilização chinesa. Então fora essa parte de utilização econômica mesmo, de gerar energia, de produzir a agricultura com irrigação, pesca, de navegação, eu ainda tenho sítios arqueológicos importantes nele, heranças da sociedade chinesa de 2.000, 3.000 anos atrás, nas margens desses rios. Desse rio, que é o Yangtze. Então ele tem uma parte histórica muito importante também e guarda ali relíquias do tempo muito, muito, muito ancestral da população chinesa nas margens dele. Então ele é bem importante mesmo para a China. C. Impactos ambientais e sociais. Uma usina hidrelétrica do porte da usina Três Gargantas pode provocar. E impactos ambientais e sociais uma usina daquele tamanho, da Três Gargantas, pode provocar. Vamos pensar aqui. Dividindo impacto ambiental e social. O impacto ambiental é aquele que é sobre o meio ambiente. Então, sobre vegetação, sobre animais, sobre peixes, isso tudo entra aqui. Impactos ambientais. Enquanto os impactos sociais são aqueles sobre as pessoas. Né? Que impactos causam sobre as pessoas, principalmente ali no entorno de onde foi construída a obra. Essa usina é muito grande, o rio já é muito grande. Então, para fazer a usina, eu faço uma represa, e essa represa, no caso da represa de Três Gargantas, é um reservatório de água gigantesco. Para fazer esse reservatório de água, vai ter que inundar uma área muito grande. Então, ao falar de parte ambiental, toda a vegetação, todos os animais que viviam no local onde foi formado esse lago, eles vão ficar embaixo da água. Então eu tenho um desmatamento grande e os animais que viviam ali vão ter que migrar, porque vai encher tudo de água. E esse é um dos impactos, tá? Pode ser que eu interfira na reprodução de espécies, então eu posso diminuir a biodiversidade, talvez, sei lá, tinha plantinhas que só tinha por ali, e como eu vou alagar tudo, já era para ela. É um impacto ambiental, tá? Eu posso, como impacto ambiental também, dificultar a desova dos peixes, que geralmente sobem o rio, né? Para desovar, desovam lá em cima e os peixinhos menores vão descendo o rio. Se eu faço uma obra muito grande, por mais que eu pense, geralmente eles fazem um canal lateral para que os peixes consigam subir. Nem todos os peixes conseguem subir da região onde vai estar a represa. Isso pode fazer que da represa para baixo a quantidade de peixes ou de espécies de peixes diminua bastante. Então eu posso interferir também na apropriação dos peixes. Eu vou ter uma área exposta de água muito grande, o que pode alterar inclusive o clima do local. Essa quantidade gigante de água pode fazer ficar geralmente menos quente ou mais quente, mas principalmente vai geralmente aumentar a quantidade de chuvas. Vou ter uma área de evaporação maior, eu vou ter a formação maior de chuvas, então eu interfiro inclusive no clima desse local. Então essas são algumas das coisas que nós poderíamos falar de impacto ambiental sobre o meio ambiente. Impactos sociais nas pessoas. Da mesma forma que eu tirei a vegetação e que eu desabriguei os animais, se tiver uma vilinha, se tiver uma cidadezinha nesse local onde vai virar o lago, eu vou tirar as pessoas de lá, vou remover e colocá-las em outro local. Então,
eu mexo com a população que estava ali, o povo ribeirinho, quem sempre esteve ali, eu desloco e coloco ele em outros pontos. Isso é um impacto social, deslocamento das pessoas. Pode ser que algumas dessas pessoas eram pescadores, pode ser que eles sobreviviam ali dessa região e podem perder o seu ganho, né? Fora isso, falei que esse rio é o rio onde surgiu a civilização chinesa. Então, assim, alguns resquícios de sítios arqueológicos importantes também foram submersos, ficaram lá embaixo d'água também. Então, interfiro bastante na vida das populações, na história das populações que viviam tradicionalmente nesse local onde agora é uma represa gigante. Tá? Então, esses seriam alguns desses impactos. Para terminar a parte de texto que tem aí, tem um pedacinho só na página 13, que vai consolidar o que a gente estava falando. E nós podemos falar o seguinte. A distribuição dos rios na Ásia e suas vertentes estão diretamente relacionados à estrutura de relevo. Óbvio. A maior parte deles vai nascer a partir do Himalaia. O Himalaia vai ser o ponto mais alto do planeta, o ponto mais alto da Ásia, né? Então ele vai determinar para onde os rios correm, né? Não dá para subir a montanha. Então a partir das montanhas, eles descem em uma direção ou em outra, tá? A Cordilheira do Himalaia, então, é o local dispersor de águas, o principal dispersor de água do continente. A partir do Himalaia, as águas vão para um lado ou para o outro. De lá vertem rios que atravessam extensas planícies na Ásia Setentrional e chegam até o Oceano Glacial Ártico. Deixa eu ver isso aqui no mapa. Aqui. A partir daqui, do Himalaia, muitos rios se formam e vão sair aqui em cima, Oceano Glacial Ártico. Outros vão descer e vão sair aqui no Oceano Índico ou aqui no Oceano Pacífico, nos mares aqui da China, Mar do Japão, Mar do Leste. Tá? Verdade que ele faz esse papel de dispersor das águas. E também nascem importantes rios que desaguam e alimentam mares interiores, como o Mar de Aral e o Mar Cáspio. Em direção ao leste, tem os rios Yangtze, Huanghe, para o sul, o Rio Ganges, Mekong e o Rio Indo. Destaque mais uma vez para que nessas regiões dos grandes rios eu tenho uma população muito grande. Então eu tenho uma concentração humana bastante grande nessa região aí. Tá? Sempre muita gente. Alguns autores utilizam o termo formigueiros humanos, de tanta gente que existe no entorno desses rios. Agora a parte que eu falei que eu iria combinar com vocês para poder avaliar o ponto a mais que eu posso gerar no terceiro e depois no quarto bimestre. Vai ser a partir da conferência de atividades feitas. O que eu pedi para os outros nonos, então vou pedir para vocês também, é que vocês façam como tarefa, como dever, da página 13, os exercícios que estão aí, até a página 15. Tem 5 exercícios. Desses 5, só tem um, que é a atividade 2, que é discursiva, que é para responder. A questão 1, a questão 3, 4 e 5 são só para assinalar. Então, é de múltipla escolha. A intenção é que vocês façam e depois, na semana que vem, eu corrija e vocês consigam ver o que vocês conseguiram acertar, o que não conseguiu, o quanto que vocês acertaram. Fora isso, na página 15 tem a tarefa 17. E aí também, então, vai fazer a tarefa 17, que vai estar lá no fundo da apostila de vocês. E eu vou corrigir. Tarefa 17 é uma tarefa meio artística, vocês vão olhar os relevos, a hidrografia das regiões e vão fazer um mapinha. Tem que pintar o mapinha ali, cada uma das regiões de uma cor, vai poder fazer uma legendinha falando qual região é qual e pintar os países, para conhecer eles um pouquinho melhor. Tá? Então, a primeira parte, tenho as 5 atividades, da página 13 à página 15,
e na página 15 pede para fazer a tarefa 17. Vocês vão poder me encaminhar ou pela Agenda Edu ou pelo e-mail, tá? Agenda Edu todo mundo sabe, manda lá, de preferência, mandem com o nome de vocês, para eu ficar fácil de decodificar. Então escreve o nome de vocês no início da atividade. Pode ser em formato de foto, pode ser digitalização, que vocês postam lá. Ou, se quiser, se ficar difícil de colocar na Agenda Edu, pode ser no meu e-mail também. Tá? Vou colocar aqui para vocês. margomesoliveira@hotmail.com. Esse é o meu e-mail, coloquei no bate-papo. Então pode ser tanto no meu e-mail quanto na Agenda Edu. Eu vou pegar a mesma listinha que eu acabo controlando a frequência de vocês e vou marcando a quantidade de atividades que vocês vão me devolvendo. E a partir disso, eu consigo dar um ponto a mais para vocês depois, até um ponto, né? No fim do bimestre. Dúvidas com relação a isso? Não? Não. Diga. Deixa eu fazer o controle da frequência de vocês. Rapidinho. Vamos lá. Chamadinha, pessoal. Amanda, tá vendo aí? Caio, tá aí. Fernanda, tá aí. Guilherme Barros, tá aí. Guilherme Toral, não. Gustavo, está. Alessa, não. Hillary, não. Igor, está. Isabelle, está. Cortesani, não. João Pedro, está. João Vitor, não. Júlia, está. Larissa, está. Letícia, está. Luana, não. Lucas, o Rosário não está. Natan, também não. Raíssa está. E o Lucas Martins está também. Tá? Então, quando vocês me mandarem, eu vou recebendo. Vou tentar, apesar de ser bastante, dar um okzinho para mostrar que eu recebi para vocês. E eu vou marcando a entrega dessas atividades, assim como eu fazia os vistos na sala de aula. E esses vistos depois contados, essas atividades feitas, gerava o pique, né? Vai gerar aqui um ponto a mais na média. A média que tirar mais um. Se não fizer, não tem problema, tá? Não perde nada, só não ganha o ponto a mais. Fica com a nota que tirar nas atividades. Para hoje, como em todos os dias, tem 5 questões. Uma delas, que é até assim, que tem que ler um pouquinho mais, não sei o quê, mas são questões bem curtas, viu? Dá para fazer de boa se quiser fazer agora. Já mata essas 5 questõezinhas no Moodle de geografia, com o tempo que sobrou aqui. Gastamos 1 hora, previsão era para 2. Então dá para vocês executarem, se quiserem agora, tanto a tarefa quanto a avaliação já. Tá? O que depender de mim, pessoal, se não tiver dúvida, tchau, tchau, boa semana para vocês, tudo de bom. Tchau, sir. Tchau, tchau. Tchau, sir. Tchau. 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 Sir.